pergunta é uma pergunta assim que é muito bom relembrar o momento que Cristo me encontrou, né? Porque ela tem várias ramificações, né? Sim. Tem o encontro com Cristo, tem o estado em que a gente estava, tem uma série de outras coisas, né? E eu costumo dizer que eu sou um privilegiado porque eu, desde 7 anos de idade, que eu pude ter o privilégio de começar a caminhar na igreja, porque, assim, eu gosto de lembrar que eu fui criado por 2 mulheres, né? A minha mãe e a minha mãe de criação. E a minha mãe de criação era uma pessoa que ela era evangélica, cristã, e apesar de ter uma limitação, ela teve um derrame, era paralítica de um lado. Mas por que eu gosto sempre de lembrar disso tudo? Porque foi ali que começa a minha caminhada no melhor lugar do mundo, que foi na companhia, né, no ambiente cristão. E eu sou um defensor que, se você tem a oportunidade e o privilégio de criar uma criança, né, Sim. nesse ambiente, então, assim, caminhando ali dos 7 anos, lembro do meu primeiro aniversário, meu primeiro bolinho lá de 9 anos, o pessoal da igreja lá na minha casa. Mas na minha adolescência, que foi quando eu tive um encontro com Cristo, né? Na verdade, Cristo me encontrou. Porque tem uma frase que eu gosto, talvez hoje se fale pouco ela, o filho de crente não é um crentinho. Sim. Deus não tem neto, né? Exatamente. Então, vai ter um momento, né, do seu filho, da sua filha, que ele caminhando com você ali, e foi o que aconteceu comigo. Então, teve o meu momento, e eu lembro que aquela pergunta que o pastor, aquele apelo que é feito na igreja, Sim. E aí o coração treme, né? Aí você treme, aí você... E assim, eu lembro, é muito marcante isso. Eu era membro da Igreja Batista em Cordovil, o pastor Jonas de Carvalho, em Lisboa, foi que me batizou. E tem uma outra coisa interessante que eu gosto de lembrar, que eu sou de uma geração que o crente, ele era motivo de chacota, porque ele era o Bíblia. Uhum. Ah, sim. Tinha mesmo, antigamente o pessoal chamava, e mesmo você né? sendo criança, isso acontecia com criança. Exatamente, Caramba. com criança. Então, assim, você na escola, vamos lá, eu, junior, alguma coisa assim, então você tinha que ter muita coragem para dizer que você era crente. O Bíblia. Eu gosto de lembrar disso, porque, assim, era aquela geração, era aquela época. Mas foi importante para a minha formação, né? E chegou um momento onde tudo aquilo que eu ouvia desde junior, né? Que aí tinha a criança, o junior, eu praticamente cheguei na igreja um junior, né? Sim. 7 anos. Uhum. E tudo aquilo que eu ouvia, que eu era ensinado, que eu via de testemunho, que eu via da relação com que... Principalmente eu, sendo filho único, criado por 2 mulheres, né? A minha referência masculina foi a igreja. Foi na igreja. Figura do pastor. Foi no pastor. Um professor de escola Aquele dominical, às vezes. E eu tenho pessoas que são importantes demais Sim. na minha formação. Então, assim, tem um momento em que você, como criança ali, como adolescente, eu entendi o que era aquela experiência realmente de a figura de Jesus na minha vida. Entender que dentro de toda a minha realidade como criança ali, muitas das coisas que acontecia e que não faltava e que eu não me sentia só. Sim. Eu gosto muito de lembrar disso. Pô, eu sou filho único, né? E é tão interessante que a família da minha mãe, nenhuma era do Rio. Então eu não tinha nenhum parente a não ser minha mãe e a minha mãe de criação. Você é carioca Sou mesmo. carioca. Carioca da gema, como Sim. dizem, né? Então, assim, foi naquele momento. E ali me batizei, me converti aos 12, me batizei aos 16. E assim, aquela coisa de você caminhar como adolescente,
caminhar como jovem foi importante demais, porque toda a minha formação hoje, o pai que eu sou, o homem que eu me tornei, sabe, eu não tenho dúvida que foi por ter tido o privilégio de conviver ali nesse ambiente momento, da igreja mesmo. E eu falo isso até hoje assim. Gostou desse corte? Então vai lá e assiste esse vídeo na íntegra. E não esqueça de curtir e compartilhar.